Olá, pessoal. Meu nome é Caio Córdova, eu sou o diretor da Prata Pura, pratapura.com. E nesse nosso primeiro contato aqui, nosso primeiro vídeo nesse canal, eu gostaria de comentar para vocês alguns dos principais aspectos, as principais dúvidas, né, que as pessoas têm sobre o investimento em prata física, né? Uma delas a questão da liquidez, a outra a questão da valorização. Será que valoriza? Será que vale a pena? Né? Será que os preços vão compensar no futuro, né? Então, eu gostaria de apresentar para vocês alguns gráficos, algumas imagens uh, do passado e atualmente, né? De uma empresa aí que vem se consolidando no mercado. A gente vem acompanhando os preços da prata física, as cotações de papel, né? De papel sem lastro de prata também, que é muito utilizado para comparação de preço, né? E gostaria de mostrar para vocês algumas considerações importantes aí nessa linha, certo? Então, vamos ver aqui como os preços têm se comportado, né, no passado, um passado recente, um passado de 10 anos atrás, um passado um pouco mais recente também, né? Para a gente ter uma ideia, aí no início desse século, né, no início dos anos 2000, desde lá a prata vem se valorizando bastante, né? Nos últimos 20 anos essa valorização foi bastante intensa, né? Os preços vêm crescendo, me ver no gráfico. Houve um momento aqui, né, de grande valorização dos papéis. Lembra, isso aqui são cotações de papéis de prata, né? São títulos, né, em tese, teoricamente, lastreados em prata, mas que na verdade não tem lastro, porque não existe prata física no mundo suficiente, né, para cobrir todos esses papéis que foram emitidos pelos grandes bancos de investimento. Mas mesmo assim as pessoas investem, né? Em vez de comprar o metal físico, em vez de comprar prata física, em vez de comprar ouro físico, eles compram, né, esses títulos, esses papéis aí já há muito tempo, né? Por muito tempo também o preço do metal físico, tanto ouro quanto prata, sempre foi muito dependente dessa cotação desses papéis, né? Mas isso tem se modificado muito intensamente nesse último mês, como a gente vai ver, né? Então, lá no início, nos anos 2000, a prata, por exemplo, estava ali numa cotação em torno de $5 a onça Troy, né? E até o final do ano passado, comecinho dos anos 2020, antes aí dessa crise que estamos vivendo do coronavírus, a prata chegou aí, né, se estabilizando em torno dos $19 cada onça Troy de papel, né, em título de papel, né? E como estava o preço da prata física nesses momentos, né? Então, no momento que a gente começou a empresa Prata Pura, você conseguia comprar conosco uma onça, é uma moeda de verdade, uma barra de uma onça Troy, por física, né, dura, prata real mesmo, por cerca de R$ 120, né, uma peça de uma onça Troy. E o que aconteceu ali no finalzinho, no final de 2019, né, iníciozinho de 2020, uma barra já estava custando cerca de R$ 250 a onça Troy, né, cada peça de uma onça Troy. Então, esse valor depende, né, dos custos de produção de cada fabricante, dos custos de importação, os impostos de importação e mais aí a nossa margem também, que não mudou nesse tempo todo. A gente vem mantendo a mesma margem, né, para cobrir os nossos custos, os impostos e manter a nossa atividade funcionando, né? Então, vejam, já é uma boa valorização, né? Em cerca de 10 anos aí, em dinheiro sólido, sem risco, né? Porque a prata e o ouro sempre vão ser dinheiro, né? No mínimo, quem comprou prata aí a R$ 120, como muitas pessoas que eu conheço, minha família inclusive, né, já teve uma valorização de 100%, né, do seu investimento, querendo revender essa prata em seguida, né? E curiosamente, né, como todo mundo está vivendo essa tragédia do coronavírus, as cotações de papel, né, esse papel, como eu disse para vocês, que não tem lastro físico, né, despencaram com a crise do coronavírus, como despencou a bolsa de valores, como despencou qualquer tipo de investimento de risco, né, investimento sem lastro, papéis de maneira geral, né? Porque ninguém quer mais papel de prata, né? Todo mundo quer prata e ouro de verdade, né? E como a gente diz no mercado de metais preciosos, se você não tem na sua mão, não é seu, né? Se você não tem o metal físico na sua mão, não é seu.
Ok, você pode escolher comprar papel, né? Papel de prata, papel de ouro, mas esse papel vai ter o valor que você acredita que ele vai ter, né? E que os demais acreditam que ele vai ter. Se os demais param de acreditar que aquilo tem valor, que aquele papel tem valor, né? Acontece isso que a gente viu aí nessa crise financeira, né? As cotações melhoraram um pouquinho, né? As cotações desses papéis, né? Depois daquele susto enorme, né? Da crise financeira aí, do Covid-19, mas mesmo assim estão, no caso da prata, né? Ainda muito abaixo das cotações que alcançaram antes da crise, no iniciozinho aqui, né? Dos nossos anos 2020, né? Mas vejam que curioso, por outro lado, o que aconteceu com a cotação da prata física, né, a prata real, né? Se ali no finalzinho de 2019 a gente tinha, né, as peças de prata valendo, né, você conseguia comprar uma onça Troy de prata por cerca de R$ 250 por causa da constante desvalorização do real também. Depois desse despencar das cotações de papel, mesmo assim, a prata física se valorizou, né? Hoje você só consegue comprar uma onça Troy, uma moeda como essa, né, a Canadian Maple Leaf, uma American Silver Eagle, por cerca de 330 reais uma onça Troy, né? Então, uma valorização aí de pelo menos 35%. Por quê? As pessoas não querem mais papel, né? As pessoas querem a prata física, a prata de verdade, né? A prata real, dinheiro físico na mão. Né? Então, as cotações do metal físico, os preços, né, na verdade, do metal físico, se dissociaram totalmente das cotações desses papéis sem lastro, certo? Isso é uma mensagem bastante importante, né, da situação atual do mercado. E as pessoas se despejando de papel, né, o que aconteceu? Com essa crise, com essa incerteza em relação aos mercados financeiros, a procura pelo metal físico disparou. Então, os estoques nos grandes distribuidores no mundo inteiro praticamente se esgotaram rapidamente, alguma coisa conseguiu ser reposta, né? Essa reposição está difícil porque muitas das empresas, né, das casas de moeda que produzem essas peças estão paradas por causa do distanciamento social causado pelo coronavírus, né? Então, a prata está cada vez mais cara, né? Mas isso ainda não vai parar aí, né? Veja uma outra informação muito importante, quem acompanha o mercado de metais preciosos acompanha muito esse dado aqui, né? Que é a relação de valor do papel, né? Desses papéis sem lastro entre a prata e o ouro, né? Então essa relação ela está no nível que nunca antes tinha chegado na história, né? Então uma relação de cerca de 120 para 1, quer dizer que você precisa comprar 120 onças de papel de prata para conseguir comprar uma onça de papel de ouro, né, teoricamente lastreada. Essa relação histórica, a média histórica, sempre foi na faixa de 40 para 1. Né? Então, você precisando comprar 40 unidades de prata para equivaler em dinheiro, né, a uma unidade de ouro, isso em dólar. Né? Então, o que isso indica? Que mesmo assim, né, mesmo com esse encarecimento, né, da prata física, se a gente for olhar as cotações de papel, a prata ainda está muito subvalorizada em relação ao ouro, porque a gente vai ver em seguida, o ouro já se recuperou um pouco, né, do seu preço de papel, esse papel emitido, né, pelos grandes bancos, e a prata ainda não recuperou o seu valor, né? Por isso a prata tende ainda a se valorizar ainda mais, né? Isso associado à escassez do metal físico, né, provavelmente vai levar a uma disparada nos preços que a gente já previa, né, no mundo aqui dos metais preciosos, já previa que a prata ia disparar, né, o seu valor físico, né, em troca de moeda, de papel moeda dos países, né, dos diferentes países, papel moeda corrente, e esse é o momento realmente, né, que está chegando, o momento que todo mundo previa, né? Vejam que o ouro, né, depois daquele susto ali da Covid-19, né, o ouro já recuperou, né, porque é um tipo de investimento mais conhecido, mais comum, né, muito utilizado por grandes investidores, grandes bancos, e a prata ainda não. Né? Só que o ouro ele se valorizou, mas também ao mesmo tempo sumiu do mercado.
mesmo pequenas moedas, pequenas peças, pequenas barras de 1 onça Troy de ouro, hoje elas estão praticamente esgotadas nos grandes distribuidores, né? Então, a procura pelo ouro físico também foi muito grande, né? E está praticamente esgotado. Mesmo os grandes centros de investimento em ouro em Londres e em Nova York, eles estão sem as barras tradicionais de 100 onças Troy de ouro, que são muito negociadas nesses centros, né? As barras físicas praticamente ninguém consegue mais comprar, né? Eles estão fazendo algumas gambiarras ali, trocando uma pela outra para emitir mais papel em cima disso, fazendo mais derivativos em cima disso, e não há também ouro físico disponível nesses mercados financeiros privados para cobrir esse papel todo emitido, né? E da mesma forma, a prata física também esgotou, né? As barras estão praticamente esgotadas nos grandes distribuidores mundiais. Conosco aqui também, a gente só consegue oferecer algumas opções de barras com algumas parcerias que a gente tem, que a gente é distribuidor exclusivo desses fabricantes, né? Mas muita coisa está realmente esgotada e com o preço muito majorado, né? A hora que voltar, se esses estoques voltarem ao normal, a gente nem sabe direito que preço vai conseguir colocar à venda, né, para os nossos clientes. A gente tem algumas opções, como eu falei, algumas parcerias, né, mas também só podendo oferecer para isso ficar financeiramente mais viável, né, para o investimento em quantidades maiores, né? Então, a partir de 10 ou pelo menos 20 unidades, né, de onça Troy. Cada onça Troy tem aí 31,1 gramas, né, para os nossos investidores, né? Então, está bem complicadinho o investimento. Da mesma forma, as moedas, né, a gente consegue oferecer elas para valer a pena, né, somente a partir aí de 20 unidades, ou pelo menos 10 unidades, e as barras, algumas opções de barras que a gente tem como parceiros aí, né, como a Golden State Mint e a Scottsdale Mint, que são barras de produtores muito reconhecidos, né, são empresas que têm certificação ISO, né, isso é muito importante, né, porque isso garante o teor da prata, a pureza, o peso realmente que o fabricante diz que tem para cada peça, isso é essencial, certo? É essencial adquirir essas peças se não for de uma casa de moeda, né, reconhecida como a Royal Canadian Mint, né, do Canadá, a Royal Mint na Inglaterra, a US Mint nos Estados Unidos, a Perth Mint na Austrália, a Casa da Moeda da Áustria, né? Se não for um fabricante reconhecido de moeda, né? Se for um fabricante de barra, que a gente saiba, né, que seja um produtor certificado, né, que tenha uma certificação ISO, né? Algumas barras têm também um certificado em papel, né, como esse aqui que vocês podem ver, né? Essa aqui é de uma empresa alemã, né? Heimer Mill, né? Então, ele faz um certificado também garantindo o teor, né, da prata, a pureza, né, daquela prata e a quantidade que ele oferece ali para os seus clientes, né? Essas barras certificadas, com certificado de papel, elas estão praticamente esgotadas no mercado, né? Hoje não tem previsão, elas são normalmente de origem suíça ou alemã, né? A gente consegue ainda disponibilizar alguma coisa para vocês, né, de clientes que estão revendendo, né, para nós essa barra investida aí há 10 anos atrás, né? Estão aí precisando também de dinheiro em cash, né, em papel, para manterem as suas vidas nesse momento de crise, né? Então, se torna uma reserva de valor bastante interessante para os momentos de crise. Essa é a ideia da prata, né? E assim como o ouro, ser uma reserva de valor para um momento de crise, né? Alguns investidores recomendam que cada pessoa tenha das suas reservas pelo menos 10%, alguns sugerem pelo menos até 20%, né, das suas reservas monetárias em metal precioso para momentos de crise, né? Por quê? Alternativas seriam investir, se isso é investimento, né, em mercado de renda fixa, que praticamente não paga nada, né? E ainda fica lá depositado no banco, com o risco de o banco falir e você não conseguir retirar esse dinheiro, né? Comprar títulos do governo, né? Se você tem coragem de emprestar dinheiro para o governo, vá em frente, né? Outra alternativa, investir nos mercados de ações na bolsa de valores. Ok, investimento de risco, mas como quem tem ações na bolsa de valores percebeu agora,
né, um risco extremamente elevado, né? Nada como ter pelo menos um pouco de dinheiro de verdade, de dinheiro físico na mão, né, para você trocar isso e ainda tendo certeza de que esse metal vai se valorizar no futuro quando esse momento de crise chegar, né? Como estamos vivendo hoje esse momento de crise, né? E como teremos outros mais no futuro, certamente, né? Certamente daqui a 10 anos mais um colapso vai chegar, né? Se não antes, né, causado também pela dívida trilionária, né, dos Estados Unidos da América, que já era impagável, né, eles já tinham uma dívida aí de US$ 1 trilhão e agora, para combater a Covid, eles estão imprimindo dinheiro no montante de mais US$ 2 trilhões em dívida, né? Então, para quem já tinha US$ 1 trilhão impagável, o que são mais dois, né? São só US$ 3 trilhões impagáveis de dívida, né? E à medida que as pessoas pararem de confiar no dólar, né, como moeda de reserva, de troca, né, basta o primeiro espirro, né, e esse espirro vai derrubar todos os mercados mundiais, né, quem tem algum dinheiro investido em ativos financeiros vai levar um grande susto quando isso acontecer, né, e quem tiver metal, quem tiver ouro, quem tiver prata, né, vai estar sorrindo, certamente, né? E por que prata? Porque a prata está muito subvalorizada em relação ao ouro, como eu tinha comentado para vocês, né? Então, no Brasil, mesmo com os custos de importação, né, os impostos de trazer o metal físico para o Brasil, ainda assim, né, a valorização que a prata vai ter no futuro, e como já havíamos previsto que está acontecendo agora, nesse momento de crise, se dissociando das cotações de papel, né, vai ser uma reserva de valor, né, que todo mundo gostaria de ter tido, né, essa oportunidade no passado. Então fica aí o meu recado, né, o meu recado para vocês, quem puder, né, quem conseguir investir um pouco ainda em prata física, visite nossa loja, acompanhe nosso blog também, pratapura.com, visite nossa loja, loja-pratapura.com, veja o que a gente tem ainda disponível, né, de materiais em estoque para vocês, né? E aproveitem o momento, porque a prata parece cara, mas ela vai ficar ainda muito mais cara, certo? Ela vai se valorizar de uma maneira que a gente nunca imaginou antes, certo? E estamos à disposição para qualquer contato, né? Pelos nossos canais, pelo nosso e-mail, pelo nosso site, podem entrar em contato conosco, ok? Até a